fazia, né, de boas notícias, as novas notícias, as boas novas, o evangelho, eles iam na palavra, conferia, lia e falava assim, ó, o que Paulo falou está aqui mesmo, né? Então, esse é, né, o nosso estudo, né, examinando as escrituras, por que que isso, né, é importante. E aí, quando a gente entra no que significa examinar, né, o dicionário, né, a língua, né, a raiz da palavra, né, assim dizendo, fala que é um verbo, né, examinar é um verbo, e ele significa que efetuar uma observação ou investigação minuciosa, né, é sondar. Então, fala que, a gente pegando pelo texto base, né, que uma das coisas que os bereanos faziam era efetuar uma observação. Eles observavam o que Paulo estava dizendo. Eles olhavam se na palavra estava desse jeito mesmo. Né? Opa, peraí, o que Paulo está falando está assim mesmo? Eles faziam uma investigação de forma minuciosa. Se a gente pegar, né? Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente pega um perito da Polícia Civil, quando ele está fazendo ali uma investigação de um crime, ele está buscando provas para fundamentar ali a sua investigação, para poder dar o seu parecer, ele tem que ser minucioso, ele tem que ser detalhista, né? E nós, da palavra de Deus também, não podemos ser de forma diferente. A gente tem que observar a palavra, a gente tem que investigar de forma minuciosa, conferir versículo por versículo. Um outro significado da palavra sondar é interessante. Né? Examinar é a mesma coisa que sondar. Né? Senhor, tu me sondas e conheces. Olha para você ver, o Senhor, né, Deus sendo onisciente, conhecedor de tudo e de todos, sabe de tudo e de todos. Ele sonda o nosso coração. Ou seja, eu vou falar aqui, né, com as minhas palavras. Ele examina o nosso coração. E nós, como bons cristãos que somos, dando a reverência da palavra, tendo cuidado, tendo zelo, o que que a gente deve fazer? A gente deve examinar a palavra, né? Examinar as escrituras. O que que é examinar também? É submeter, é fazer um exame, testar. É testar as escrituras, testar no sentido, não de provar, não, mas no sentido de examinar. O que está. O pastor Roberto está lá no altar, pregou uma coisa. Opa, ali é coisa rápida, ele leu o versículo. Nós podemos pegar a palavra, guardar no nosso coração, o pastor Roberto falou isso. Eu vou chegar em casa, eu vou estudar a palavra. Eu vou entender o que é a mensagem. E assim é Deus falando com a gente. Então, a gente fala que examinar também tem o mesmo significado que o quê? Que estudar, né? Então, quando a gente fala no departamento de ensino bíblico, departamento de estudo bíblico, nada mais é do que a gente buscar examinar o que Deus nos aconselhou, o que Deus, né, pede para nos fazer, aquilo que Paulo chega chamando, né, a sua igreja em Bereia e fala assim: esses foram mais nobres. A nobreza estava no quê? No examinar, no querer estudar a palavra de Deus. Então, nós devíamos, assim, fazer isso. E olha para você ver, em cima das Escrituras, olha o que Jesus, ele, Senhor, né? O Cristo enviado, o Cordeiro Santo de Deus, ele nos estimula o tempo a examinar. Né? Se alguém, por favor, tiver com a Bíblia na mão, eu peço a gentileza de abrir em João 5,39. Eu gostaria que alguém de vocês lesse, por gentileza, esse versículo. Para a gente poder examinar o que Cristo está falando com a gente. Eu sei que os microfones estão fechados, mas por isso aqui é uma aula, tem que ter interação, né? A gente tem que ter organização, mas é importante a interação. Gostaria, né, que alguém fizesse para a gente essa. Estou vendo a pastora Neuza ali, está participando, né? Pastora Neuza, pastora tentando abrir o microfone, né? Oh, não está conseguindo. Vocês estão no smartphone, né? Não aplica. Fica à vontade, Léo. Por favor.
João 5:39. Né? Olha, ô Léo, você está com o microfone aberto aí ainda? Pode deixar, eu vou te pedir. Nós vamos fazer agora um exercício assim, prático. Eu vou projetar aqui, está aí a projeção. Vamos ler por partes. Jesus disse em João 5:39. Lê, Léo. Vírgula. Olha para você ver. Jesus mandando examinar o quê? As Escrituras. Ah, é a mesma coisa que examinar a palavra de Deus, é a mesma coisa que examinar a Bíblia, né? É a mesma coisa que examinar as profecias. Então Jesus fala, gente, examina ela. O que é examinar? É sondar, é esminuciar, é buscar os detalhes, é buscar ali entender cada vírgula, cada letra, né? Isso é examinar. E Jesus falando, examinar as escrituras. Continua, Léo. Olha para você ver. Olha que coisa interessante. Cristo falando para a gente examinar as escrituras, vírgula, ou seja, ele vai explicar por quê. Porque vós, ou seja, nós cuidamos ter nelas quem? As escrituras. O quê? A vida eterna. Olha para você ver. Então, o examinar a escritura, quando a gente fala ler a Bíblia, estudar a Bíblia, participar de uma escola, participar de um culto, no sentido de ensinamento, de buscar aprendizagem, de buscar conhecimento, é porque nós julgamos ali a importância e o cuidado de ter o quê? O conhecimento sobre a vida eterna. Olha o importante, gente. Olha o peso que Cristo relata para a gente. Examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Continua para nós, Léo? Olha, ele explica, examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Tem outra vírgula. E são elas que de mim testificam. Ou seja, testificar, você sabe muito bem, é o que é? É dar falso, desculpa, é dar um verdadeiro testemunho, é confirmar, eu estou vendo, é interessante a gente né, fazendo aula assim, que a pessoa entra, a pessoa sai, a pessoa entra, a pessoa sai, é isso mesmo, gente, a gente vai adaptando as ferramentas, mas fique à vontade. Então, Ô Lucas. Fique à vontade, pastora. Então tá. É que a gente tá com dificuldade de abrir esse microfone. É porque o Roberto quer falar. Fique à vontade, pastor. Eu sei que ele não ia conseguir, na sala ele não consegue. Não. É porque a gente está acompanhando aqui, e eu tenho uma Bíblia de estudo aqui, que fala desse povo de Bereia, como é que eles examinavam as escrituras. E tem um termo aqui no grego que é anacrino, Isso. que significa... Oi? Passou? Ih, tô achando que a imagem dele deu uma travada lá, não deu? Acho que perdeu o sinal lá um pouquinho. Ô, gente, travou lá. Travou um pouquinho. Fazer com a palavra de Deus. Ô, pastor, eu vou pedir para o senhor repetir novamente. Na hora que você estava falando, travou o áudio, você acredita? Acredita? É a adaptação. Repete para a gente, você falou que está no grego anacritas? Chama anacrino, Uhum. que significa peneirar. É. Era isso que o de Bereia fazia. É uma comparação. Pegavam uma areia suja, colocar na peneira, peneirando para cima e para baixo, até que o mais cristalino. Assim que a gente tem que fazer com a palavra quando Exatamente, pastor. Exatamente. Obrigado aí pela contribuição. E é verdade, né? O anacrinos, né, do grego, é exatamente peneirar. Olha para você ver.
Jesus está falando, se a gente for falar, né, que está aqui examinar, olha o que Jesus manda a gente fazer. Gente, pega a palavra e peneira a palavra. Mas toda Ué, a palavra é proveitosa. até ficar o mais perfeito possível. Exatamente. Porque nós temos que ter o conhecimento profundo da palavra. Por quê? Por que é importante a palavra? A gente fala, né? Congregar é importante, o rito é importante, né? A santidade é importante, mas a escritura, estudar a palavra é importantíssimo. É ela que E a vai nos gente levar vê, para o né? céu. Oi? É ela que vai nos levar para o céu, né? Não tem outra dúvida, né? E Jesus falando isso. E Palavra de Jesus Deus. fala exatamente isso. Porque nelas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. A É. gente pode. A vida eterna não está em mim, a vida eterna não está no pastor Roberto, na pastora Neuza, no pastor Leonardo, no Marcinho, no Fernando, né? Na Poliana, não está nas pessoas. A vida eterna está em Cristo, mas o que? Onde que está o sinal mostrando isso? Nas Escrituras. Palavra. É a palavra. Então, é importante a gente buscar esse conhecimento, né? E Jesus, ele fala assim, ó, e elas são o que de mim testificam. Ou seja, tudo que a gente fala de Jesus, tudo. Ah, se a gente for falar de salvação, a gente for falar de cura, a gente for falar de redenção, de perdão, falar de obra, falou de amor ao próximo, falou amor a Deus. A palavra fala de Cristo e de Cristo é testificado na Escritura. É Então, fácil. então tudo que a gente ouve falar, tudo que a gente entra na internet, pesquisa, é um objetivo só, um intuito só. Tem que falar da pessoa de Cristo. Por isso que. Opa, então, tem que falar da pessoa de Cristo. Tem que estar com Cristo sendo o centro das atenções. Cristo tem que ser o objetivo e o alvo do nosso estudo. É isso que a palavra fala. De Gênesis, Apocalipse, tudo fala de quem? Do reino do céu. Tudo fala de Jesus. Tudo fala da salvação. Tudo fala do Lucas, amor de Deus. Pois não, pastora? na hora que você falou aí em Gênesis, eu estava aqui pensando nisso, você acredita? É mesmo? Que a gente está estudando João é Filipenses, né, que nós lemos? Não, nós lemos Atos 17:11. Ah, perdão. Então, nós estamos estudando João e Atos, Isso. mas a Bíblia toda, o ensinamento dela começa lá no início, já falando disso que Paulo estava lá pregando, né? É isso aí. Toda, né, pastora? Toda. É muito importante. E é por isso que o quão proveitoso é a gente estudar a palavra, né? Examinar a palavra. A gente deve dedicar, eu vou falar isso aqui mais para frente, a gente tem que ter o tempo de meditação na palavra. Tem que tirar um tempo para meditar na palavra. E a gente, no correria do dia a dia, a gente às vezes tem o hábito somente de ler a palavra. A leitura é importante, mas quando se fala da palavra de Deus, quando a gente lê um livro, você passou ali o olho, ainda mais a leitura silenciosa, né, que você passa o olho, às vezes passa batido por uma palavra, não entendeu bem, mas quando a gente fala da palavra de Deus, a gente tem que fazer examinar, peneirar a palavra. Olha para você ver, peneirar a palavra. Que coisa interessante, né? Pegar a palavra de Deus e peneirar. Já imaginou que a gente está citando um exemplo? Então, isso é importante para a gente. E então, eu falo aqui, e por que examinar? E por que examinar as Escrituras? Olha que coisa interessante. É um comentário, né? Que alguns teólogos afirmam que aceitar a Cristo sem ter um interesse profundo pela palavra torna-se semelhante a uma pessoa que assina um contrato sem ler todas as cláusulas. Gente, e cá entre nós, né? Eu vou ser muito sincero, acho que só eu sou assim, não sei. Mas quando você vai pegar um contrato para você assinar, né? Tem aquele tanto de cláusula
Normalmente você bate o olho assim, só mais ou menos, e isso mesmo, e assina. Às vezes se vocês observaram hoje, né, internet, falando do mundo virtual, pós-pandemia, a gente fala de um novo mundo, a revolução 4.0, tecnologia, e aí, quantas vezes que a gente baixa um aplicativo e fala assim, ó, li, concordo com todas as situações. Você nem leu, você vai lá, clicou, leu, e manda seguir. Principalmente se a letra for pequena. E o perigo está nas letras pequenas, principalmente, né? Se vocês não sabem, né? Essas letras miúdas é um perigo, gente. É um perigo. E aí, né? A gente imagina os teólogos falando isso e faz a gente refletir, né? Vai, aceitar a Cristo sem ter o interesse profundo pela palavra. Aí eu vou falar, usar aqui o Lucas. Aceitar a Cristo e não fazer, né? Examinar a palavra, peneirar a palavra, aprofundar na palavra, é a mesma coisa que você assinar um contrato sem ler. Ô Murilo, eu não consigo abrir os microfones, eu consigo fechar como administrador. O que eu vou te dar um conselho? Pode sair da reunião, entra novamente, pode ficar com o microfone ativado, eu só peço para ficar num lugar que tenha silêncio, porque... Ou então, se você tiver com fone de ouvido, aí a interferência é pouca. Se você estiver no ambiente, por exemplo, da sua sala, da casa, tiver com a televisão ligada, aí o ambiente dá microfonia, dá interferência, tá bom? Inclusive, todos que quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? Pelo computador é mais fácil. Foi. Aí, tá vendo? O Murilo seguiu a instrução. Você tá me escutando? Todos estamos. Fica à vontade. O negócio que eu queria te falar, porque aqui saiu, quando você falou do examinar. Alô, está escutando? Estamos escutando. Que é uma passagem que eu acho muito interessante, aquele diálogo que Jesus estava com o sacudeu, daquela passagem que o camarada, ele conta a história que um casou, a mulher morreu, o marido morreu, o outro casou, até o 7. Aí ele pergunta para ele, como é que vai ser na eternidade, com quem que a mulher vai ficar se ela casou com 7. Aí ele vira e fala com eles, né? Que errais porque não examinais as escrituras. Exatamente. Exatamente. Bem colocado, Murilo. Errais por não... Examinar as escrituras. Olha para você ver. Então, é um dos pontos de... Eu acho essa passagem aí, quando ele joga para esse lado, muito tremenda. Com certeza. Ele nos condiciona isso a examinar. Não lê, né? Não lê. Ele não busca conhecimento, né? Justo, claro. Porque a Bíblia tem aquele lado que Isaías fala, né? É um pouco aqui, um pouco acolá, não é? E assim você vai montando. É isso aí, Murilo. Obrigado. Certo? Alô. Okay. Eu vou continuar aqui. Acho que tem... O Murilo, o seu microfone está dando interferência. Ele está dando retorno. Agora não, agora tá bom. Deixa jeito aí, tá bom. Pode que eu mantenha assim que tá bom. Beleza. Estou no quarto aqui sozinho. Não, agora tá bom. Beleza. Então, voltando aqui. Então, olha para você ver, né? O importante que é a gente examinar a palavra, né? E assim, é meio óbvio. Eu sei que vocês aí já até têm ciência, sabe disso. Mas assim, olha as importâncias. Vou citar aqui 4, mas eu posso dizer que são infinitas as razões, né, para se estudar a palavra. Então, eu falo por quê. Desculpa, Murilo, vou ter que fechar seu microfone. Está dando retorno, não estou conseguindo. Pode fechar. Vou fechar, não tem problema não. Beleza. Obrigado, viu? É porque dá retorno e a gente não consegue, a gente se perde. Então, olha para você ver. Razão para estudar a Bíblia. Razões para estudar a Bíblia. Ela alimenta nossas almas. O alimento do corpo físico,
a palavra de Deus é o alimento do quê? Do corpo espiritual, né? Lembra que Jesus, né, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Gente, do mesmo, olha para você ver a importância da palavra na vida do cristão, na vida do crente. A pessoa pode fazer um jejum, ele pode ser intermitente, ele pode ser por um período, mas vocês concordam comigo que o ser humano, ele precisa dos nutrientes, dos alimentos, para sobreviver, ter fortaleza e seguir. Então, se o pão é para o corpo, né, o arroz, feijão, a carne, as frutas, legumes, é para o nosso corpo, a palavra de Deus é para o quê? É para o nosso espírito, é para o nosso corpo espiritual. É importantíssimo a gente ter, né, o alimento, receber o alimento da paz de Deus. E esse alimento da paz de Deus, Jesus disse, que é que toda palavra que sai da boca de Deus. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que sai da boca de Deus é a palavra. A gente sabe que Deus usou os homens, inspirados pelo Espírito Santo, para escrever a palavra. Então, ela é importante, ela é muito importante e ela alimenta nossas almas. Eu não sei vocês, mas nesse período aí, né, do isolamento social, principalmente naquele... Deixa eu abrir aqui, né? No período aí do isolamento social, é aquele que teve um lockdown, vamos dizer assim, né? Que não tinha culto, a gente ficou nos primeiros dias no culto online, a gente, né, buscava com sede de ter a palavra de Deus, né? Só um minutinho, gente, desculpa. Eita. Márcio Santos, quem que é Márcio Santos? Sim. Desculpa, tá? Desculpa aí, caiu aqui. Então, assim, aquele período né, que teve aquele no início da pandemia, que estourou tudo, a gente admitindo entre nós, quem não ficou com desejo de, né, estudar a palavra de Deus, cultuar a Deus, ir lá prestar um culto? A gente sabe que nós somos a igreja, é verdade. Mas o convívio com os irmãos, o você ser alimentado, das pregações, da oração, né? A gente sente. Agora imagina como cristão, como é que você vai ser um cristão vivendo uma vida, buscando a santidade, vivendo o reino, querendo o reino do céu, se você não examina a palavra de Deus? Como? Pois não? É como se a pessoa ficasse dependendo do que os outros falam, né? Exatamente, pastora. Exatamente. E a gente sabe que é o seguinte, a vida espiritual é isso mesmo, Poliana, é onde se cumpre a palavra de Deus, né? É bem colocado. A Poliana, né, citou aí. E assim, Paulo fala lá, né? Paulo fala que, Opa, quem vai falar? Sou eu. Pode falar, Fernando. É interessante que a gente viu alguns fatos acontecendo, né? Esses gafanhotos, essas coisas, a gente vê tudo está relacionado aonde? A palavra de Deus. Então, principalmente nesses últimos dias agora, é importante a gente conhecer a palavra de Deus para ver os sinais, para ver as coisas que estão acontecendo e entender que tudo isso está onde? Está na palavra de Deus. Exato, Fernando. Obrigado pela colaboração e muito bem colocado, né? A palavra fala que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, a minha palavra não passará. Eu querendo ou não, né? Nós queremos ou não, né? A palavra de Deus não passa. Então, gente, nós temos que ter exatamente, né? Buscar. E a Poliana até fez um comentário aqui, eu acho que concordo, Poliana. É porque a gente não deve só entender a palavra, a gente tem que compreender a palavra. Né? Eu vou fazer um paralelo aqui com a criança. Eu tenho aqui o João Pedro, é uma bênção, né? Eu falo assim, ele está fazendo uma bagunça, eu falo assim, João Pedro, fica quieto. Aí ele vai continuar. Aí na segunda-feira eu falo, João Pedro, fica quieto. Você entendeu? João Pedro, fica quieto. Se você não ficar quieto, eu vou te bater. Você entendeu? Ele olha para mim, fala que entendeu, mas na verdade,
Se ele não compreender, ele vai voltar a fazer a bagunça e eu vou ter que chegar nele a vara, porque ele fala que entendeu, mas não compreendeu. Às vezes a palavra de Deus é a mesma coisa. A gente fala do entender, mas a gente precisa de compreender a palavra. E aí tudo está na palavra, gente. Tudo está na palavra, né? Então, voltando, a Bíblia, a palavra de Deus, ela alimenta nossas almas, né? Isso aí, Jesus falando. Segundo, olha que coisa interessante. Ela enriquece a nossa vida. A riqueza do cristão é o júbilo da presença de Cristo. Viver em Deus é mais valioso do que qualquer dinheiro e a Bíblia nos ensina como fazer isso. Nos ensina como obter conhecimento a partir da onde, gente? Das Escrituras, né? Olha que coisa, olha que colocação. Viver com Deus é mais valioso do que qualquer, ou melhor, do que todo o dinheiro do mundo, né? Jaqueline fez um comentário que a palavra de Deus é um alimento de grande preciosidade. Com certeza, Jaqueline, a palavra de Deus ela é o principal alimento do cristão. Olha que é importante congregar, é importante jejuar, é importante orar, é importante ceiar, é importante dizimar, ofertar, é importante a gente praticar as obras, né? Mas a palavra de Deus é um alimento precioso para nós. Foi de longe eu enxergo. O negrito ainda não. Né? Tá pequena a palavra aí, pastor? Tá tentando enxergar aí? Não, é porque eu tô. Mas a fé vem, né, Fuleiro? Não é pelo ouvido. É isso aí. Não, mas tá dando para enxergar direitinho. Então tá bom. Então, olha para você ver, né? Então é o alimento, né? E o dinheiro, gente, não tem dinheiro no mundo, não tem nada no mundo. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira, porque João não conseguiu achar a expressão do valor, né? E a nossa salvação foi com sangue precioso de um justo, né? Então, é importante, mas é muito importante a gente fazer isso. A Edvânia fez um comentário aqui, deixa eu ler. Lucas, completando o que o Fernando falou, hoje, com todos os acontecimentos, as pessoas, aí ela especifica, os cristãos, tá? Vem tudo mais, muito ficam desesperados porque não compreendem. Ah, tá. Que os cristãos, né, vem tudo, mas não compreendem, fica desesperado, né, porque não compreende a palavra. Ô, gente, nós sabemos, está lá na palavra, quanta gente já fez seminário de escatologia, já estudou Apocalipse. Gente, nos fins do tempo, se Deus não tivesse misericórdia de nós, pelo amor de Deus, e não abreviasse, ninguém ficaria. Acho que era impossível a gente resistir. A gente sabe que isso é os sinais dos tempos, né? E a gente vê a perversidade do homem, o egocentrismo, né? A questão do egoísmo, a questão do esfriamento do amor ao próximo, a questão, né, das pessoas não ter mais o zelo pela obra de Deus, não ter mais o zelo pelas coisas de Deus. Isto é, né, a palavra. Então, olha o que o salmista disse no Salmo 119, 72. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Ou seja, a riqueza da nossa vida como cristão não é o euro, o dólar, as ações em bolsa, o nosso salário, o nosso rendimento, as nossas fazendas, né, o nosso patrimônio. E nem o que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos. Eu falo em termo patrimonial, né? Mas o salmista fala que a lei, a palavra que procede da boca de Deus, ela é mais valiosa. Ou seja, precisamos de entender, isso tem um significado pesado. Isso tem um significado importante na nossa vida, tá? Deixa eu ver, a Janaína fez um comentário aqui. Janaína ou Betinho, um dos dois. Quando não nos alimentamos da palavra de Deus, é como se fôssemos anorexos. Não, anorexia é um termo pesado, né? Mas faz sentido. Espiritualmente, quer viver, mas não se alimentar. E com isso ficamos doentes, desnutridos em várias áreas da nossa vida. É verdade. Não sei se foi a Janaína ou Beto. Eu acho que pela palavra anorexia foi a Jana. Vou arriscar aqui comentar. Mas assim, é verdade, é verdade. Se a gente não se alimenta da palavra de Deus, a gente vai ficar desnutrido.
A gente, né, desnutrido espiritualmente. O que é um crente desnutrido? Ele não tem força para caminhar. Ele não tem resistência, né, anticorpos, ele não tem proteção para combater, para lutar, né, contra os vírus, as bactérias. Então, espiritualmente, as setas do diabo, aquilo que, né, o mundo põe na nossa mente, a pessoa que não alimenta a palavra de Deus, ela fica realmente, ela perde várias fortalezas da vida, várias fortalezas das áreas da vida. Então, é importante. E isso é muito importante mesmo. Olha para você ver o outro versículo, Efésios 1:17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha, olha que riqueza é essa. A gente estudando a palavra de Deus, estudando a palavra, examinando a Escritura, o nosso Senhor, o Pai de Jesus, né? Vamos dizer, o Pai, né? O Pai da glória, ele vai nos conceder o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, quando a gente estuda a palavra, a gente se alimenta, Deus nos concede essa plenitude do conhecimento, né? Isso vem do examinar. Por isso eu falo, ler a Bíblia é uma coisa, examinar é outra coisa. Examinar é Lu, outra coisa. Pois não, pastor? o importante nesse versículo de Efésios aí, que a gente sabe que tem muitas pessoas que já leram a Bíblia não sei quantas vezes, Verdade. né? Mas esse espírito de revelação aí, ele é importantíssimo. Uhum. Porque a pessoa, às vezes, ela lê, mas ela não tem esse espírito que revela, que é o Espírito Santo que habita na vida do cristão. É verdade. Né? É verdade. É verdade, pastor. E assim, o Espírito Santo, olha para você ver, a gente fala, olha que coisa interessante. Domingo agora é culto do batismo do Espírito Santo. A gente vai buscar o Espírito Santo. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente busca a palavra de Deus, o Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento. O Espírito Santo vem também nas nossas vidas através do examinar a palavra de Deus. Sabe aquela dúvida que você tem, aquela questão que você fica na cabeça, falando, o que é isso? O que isso significa? E a gente vai na palavra, busca na palavra, e Deus esclarece, ilumina, nos dá sabedoria e entendimento para falar assim, é isso que Deus quer de mim, é isso que a palavra fala para mim. Né? O pastor Alberto fala um negócio interessante no altar, ele fala assim, se você tiver com uma dúvida entre o que o homem fala e o que a palavra fala, não tenha dúvida não, fica com a palavra. Né? Então, olha para você ver. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Agora, nós homens, como somos limitados, somos, às vezes, egoístas, porque Deus está falando uma coisa que a gente não quer e a gente reluta contra aquilo. Mas, gente, né, nós temos que fazer a vontade do Senhor. E para que relutar contra a palavra? Você está na palavra, cumpre a palavra. E aí tem gente que fala, mas você é fundamentalista, né? No sentido de, tá lá na Bíblia, tem que ser assim. Não. Porque nós temos a experiência, o Espírito Santo nos ensina, nos orienta a buscarmos na palavra esse conhecimento. E é na palavra que Deus fala com a gente. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu queria que Deus falasse comigo, me desse uma resposta. Mas você já foi na palavra buscar a resposta? Tem a resposta lá. Oi? Isso é tão interessante, porque a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Nossa, e eles estão ensinando nessa mesma palavra. Mas não tem esse espírito de revelação que nós cristãos temos. Mas a gente vê quantas pessoas são enganadas com pessoas usando a própria palavra. É verdade, Fernando. Perfeito. A gente sabe disso, né? Que nos últimos tempos, mais uma vez, a gente falando dos últimos tempos, né? A aula nem é sobre isso, mas assim, os homens serão amantes de si mesmos e que farão de vós, nós cristãos, um negócio. Porque eles vão falar, e tem muito isso, né? As profetadas da vida, a pessoa que fala das demagogias e das riquezas da vida, mas não fala do principal. Porque a gente sabe que a vida aqui é passageira, mas o mais importante é buscarmos o reino do céu.
né? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Então, nós temos que buscar aquilo que salva a nossa alma. Para que a gente vai temer o homem que só pode afetar o nosso corpo? Sendo que nós devemos temer a Deus, que Ele é o guardião da nossa alma. Ele é justo e Ele pode dar fim e o julgamento para nosso destino. Então, a palavra de Deus, estudar a palavra, enriquece a nossa vida, nesse sentido, né? Outro fator, ela é o único manual do cristão no trabalho do Senhor. A palavra de Deus é sagrada e nós, cristãos, temos o privilégio de ter o contato com ela em registros escritos. Com eles aprendemos a palavra da verdade e do caminho do bem. 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Olha o ensinamento, né? Que a palavra de Deus é sagrada. Isso aí é o princípio, assim, é fé. Para você ser cristão, você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E para você ter fé, você tem que ter fé em quem? Na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, por isso que a palavra para nós é sagrada. Ela é sagrada, né? E nós cristãos temos o privilégio, olha para você ver, gente, é verdade, nós temos o privilégio de ter contato com ela. Eu tenho aqui minha Bíblia, você tem aí sua Bíblia, a gente tem um contato nela, a gente tem os estudos bíblicos, a gente pode estudar em casa, a gente, né, pode... olha o pastor Alberto, meu cadeira ali carregando, olha lá, você vê. Então, assim, a gente pode buscar a palavra de Deus, a gente tem isso, né? E na palavra a gente aprende o caminho do bem, né? Aprende o caminho do bem. Então é importante a gente ter esse contato. E a gente tem que buscar apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneje bem a palavra. Eu sou cristão, eu vou na igreja todo culto, eu leio a Bíblia todo dia. Espera aí. Isso não é sinal, isso não é garantia que você maneje bem a palavra. Para manejar bem a palavra, você tem que examinar, você tem que ter conhecimento dela, você tem que ter intimidade com ela. Né? Eu vi o Fernando ali, acho que ele estava amolando uma faca. Ô, gente, um açougueiro, ele tem a faca como instrumento. E para ele ser um... Aí, ó, tá vendo lá? Desse aqui tá preparando um churrasquinho para nós aqui, ó. Mas não pode, né? Deixa eu fazer um churrasquinho online. Lu, e a gente às vezes tem que atentar para um detalhezinho. É apresentar a Deus aprovado, não é como obreiro, não. É verdade. Depois que você estiver aprovado, aí você pode até se tornar obreiro. Procura apresentar a Deus como obreiro, não. Procura apresentar a Deus como aprovado. É isso aí. E o senhor comentou bem, pastor. Aprovado. A gente, quando estava lá na escola, quem estuda ainda sabe disso, assim, a gente estuda, o professor fala, manda a gente ler, fazer trabalho. O objetivo, né? Um dos primeiros objetivos é a gente ser aprovado naquela matéria ou naquela disciplina. Ou, quando você forma, você foi aprovado no curso, né? Quando você vai tirar sua carteira, você tem que ser aprovado no exame, você tem que fazer os testes. E tudo, gente, demanda tempo, demanda trabalho, demanda esforço, né? Olha para você ver esses dicas, né? No caso, eu que tenho filho, mas quem tem filho aí sabe que nossas crianças não estão indo na escola. Aí a gente está vendo o tanto que é importante a escola na vida da criança. Porque o tempo que ela gasta lá, ela gasta para aprender, ela tem um esforço. Não é porque ela dá sossego para nós, não. Dá também, né? Mas assim, aprende, gente. Ele está aprendendo a palavra. E estuda um ano inteiro. Às vezes, para chegar lá no final do ano, o menino aprender a escrever o nome dele, mas é uma conquista, né? E depois vem as matérias, vem fazendo tudo. Ou seja, vai buscar ser aprovado. Isso é muito importante, né? Outro ponto, né? Ela é a arma usada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo baseia toda a sua força nas palavras da Bíblia Sagrada. É como um escudo de proteção que ajuda na proteção dos fiéis. Olha Efésios 6,17 dizendo: tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra. A palavra, né? A palavra de Deus, ela é o escudo de proteção, né? Que ajuda principalmente o quê? A nossa fé. A fé é o firme fundamento, certo? Hebreus 11. Das coisas que não se vê, mas que se esperam. Não sei, pode ser que possa ter trocado a ordem. Então, gente, a palavra de Deus, ela é o escudo, ela nos protege dos dados do inimigo, né? Então, quando vem um momento de luta, prova, você fala assim, não, meu Deus do céu, o que é isso? Espera aí. A palavra fala que tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Então não precisa um profeta, não precisa aquela pregação que o pastor deu uma cambalhota lá. Não, 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 não. Basta você ir na palavra de Deus, que lá vai estar explicando, vai estar mostrando que ela é o nosso escudo da fé. Quando chegar uma pessoa de outro dogma, fechar uma pessoa com uma heresia e vem falar com você, você vai tendo o conhecimento da palavra que está na sua mente, gravada no seu coração, você fala assim, peraí, o que essa pessoa está dizendo não é bem assim. A pessoa não tem o conhecimento da palavra. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala dessa forma. Então, ela é o nosso escudo, ela nos protege das lutas, né? E assim, é importante, né? Como hábito dos estudos, o que a gente tem? Isso é fato, né? A gente estudando a palavra, primeiro, a gente vai ter mais sabedoria. Isso é fato. Porque quanto mais você estuda uma coisa, mais você tem sabedoria. Por que uma pessoa vira um doutor em determinado assunto? É porque ela estudou muitos anos, pesquisou muitos anos em cima daquilo e ela foi aprovado e tem ali o título de doutor, né? Tem o doutorado dela para falar por aquilo ali. Ela é conhecida, essa pessoa tem douto nisso, ela tem conhecimento profundo sobre isso. Então, quanto mais a gente estuda a palavra, mais sabedoria a gente tem para vencer as lutas do mundo, para vencer as ciladas do mal, para vencer as dificuldades da vida, né? Para nos dar sustentabilidade nos momentos difíceis e prosseguir a caminhada com Cristo. Porque se alguém falou para vocês que andar com Cristo é um mar de rosa, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Mas mentiu. Não é. Ela mentiu, né? E o mentiroso, o pai da mentira, é o diabo, né? Porque, gente, no mundo vai ter aflição, vai ter luta, né? E Deus não fala que a luta vai ser enfermidade, vai ser problema financeiro, vai ser doença, problema no casamento, problema com o filho, problema na sociedade, problema psicológico. Não, não. Vai ter luta. A luta pode vir de qualquer maneira. Né? Mas o cristão, tendo conhecimento, tendo o hábito da palavra, estudar a palavra, ele tem sabedoria para enfrentar aquilo. Ele vai ter mais compreensão para entender e passar pelos momentos dificultosos e também pelos momentos felicitosos da vida. Porque a gente, às vezes, tem cliente que sabe passar pela luta. Nossa, está na prova, o cara continua firme com Deus e não abandona. Mas na hora da bonança, ele larga o negócio. Sabe aquele exemplo? O cara trabalhou a vida inteira, sempre foi um diácono, trabalhando, prestativo, fiel nos cultos, servindo ao Senhor. E aí, o dia que ele aposenta, ele pega o dinheiro dele, o sonho dele era comprar um sítio, ele compra aquele sítio maravilhoso, tudo. Ele ficou tão feliz com aquilo que ele esquece o reino de Deus. Ele para de servir o Senhor nos cultos, ele deixa de ser um diácono, porque ele fala assim, não, agora eu vou viver a vida. Quer dizer, na hora da luta ele estava com Cristo, mas na hora da bonança ele vai abandonar a fé dele? Pelo contrário, né? Seja na luta, né? Seja nas bonanças, a gente tem que ter mais, né? Andar com Cristo. A gente fica mais prudente. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você examina a palavra de Deus, mais prudente você fala. Mais prudente você fala. Salomão fala em Provérbios, né? Que o sábio, ele fala pouco. Né? E por quê? Porque quando mais você vai conhecendo a palavra de Deus, mais prudente você fala para dizer as coisas. E eu posso falar uma coisa aqui, o Totoca entender de uma forma, e o Murilo entender de outra totalmente diferente.
e ali gerar uma confusão, gerar uma coisa. Então, quanto mais você vai estudando a palavra de Deus, mais prudente você fica. Né? Cristo, ele estudava a palavra, e você pode ver que ele era tentado, ele era interrogado, ele dava a resposta certa. Aí, você fala, né, quando Cristo, o pessoal traz a mulher adúltera, né, para apedrejar. E aí pergunta para ele, e aí? A lei Moisés manda apedrejar. E você, que é você? E o senhor, o que fala? É uma pergunta que para nós ia ser assim, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer aqui agora? E ele, na sabedoria, né, agachado, com a cabeça inclinada, escrevendo ali na areia, ele só respondeu da seguinte forma: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha a prudência da resposta que deu. Ele não foi contra a palavra, não, porque a palavra, a lei, né, mandava apedrejar, mas ele também tinha um amor, uma misericórdia pelo pecador, ele tem, e ele sabia, ele também, né, não podia, ele não concorda com o pecado, deixa bem claro isso, né? E aí ele vira e fala assim, poxa vida, você, a resposta prudência, não, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o único ali que poderia tirar a pedra foi ele. Mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele foi prudente, né? Ele veio para trazer o reino de Deus para nós. E ele não atira a pedra. Ele não foi contra a palavra e ainda por cima amou o pecador. E ainda fala com ela no final, você sabe por quê, né? Vai e não peque mais. Isso aí, porque isso é a prudência que a palavra de Deus nos traz. Deixa eu ver aqui, tem um chat aqui, ó. A Jaqueline Machado. Já passei por momentos em que pedi a Deus que não me falte as lutas, porque sem ela não teria como me alimentar da palavra de Deus. É verdade, Jaqueline. É por isso que eu falei até o exemplo, né? Tanto na luta quanto no período da bonança, nós temos que saber ter ali a palavra de Deus. Quando está na luta, às vezes a gente ora, vai na igreja todo dia, lê a palavra todo dia, e aí vem a vitória, a gente relaxa, né? Tem um hino que fala isso, né? Normalmente o cansaço da vitória, né? Faz a gente relaxar, mas na palavra de Deus você tem que ter uma caminhada constante. Todo dia, batendo pé a pé, seguindo o alvo, que é o Cristo. Então, é importante a gente fazer isso. E outra coisa, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você estuda, examina a escritura, mais força você tem para desviar do pecado. Porque a única coisa que pode separar o homem de Deus é o quê, gente? É o pecado. E quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais força você tem para desviar dele. Nós somos pecadores, eu sou pecador, você é pecador. Agora, quanto mais da palavra você conhece, mais você desvia do pecado. Porque não é que o diabo coloca aquela cilada na sua frente, o Espírito Santo te ilumina e vem a palavra, o escudo da fé, falando assim, opa, faz isso não, isso é cilada, isso é laço, sai fora daí. E você, opa, deixa eu sair fora, deixa eu usar disso, né? Então, eu trouxe aqui, né, o último slide, e depois quem quiser comentar, fala. Mas olha o que Jesus disse lá em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha para você ver, não é o Lucas que está dizendo isso, não. Não é o seu pastor que está dizendo isso, não. É Jesus falando. A gente erra porque não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, esse é o objetivo da aula de hoje, é a gente manter aí o esforço de examinar as Escrituras, de estudar a palavra, né? O combinado é começar às 8 e até às 9, a gente tem aí 5, né, minutinhos, para a gente falar. Lógico, foi uma aula, ela é a aula inaugural hoje, que foi novo, né, essa metodologia para a nossa igreja. Foi ótimo, Lucas. Né? Mas aqui, obrigado, pastora. Foi ótimo porque vocês estão aqui, pode ter certeza. Mas assim, fique à vontade, quem quiser comentar, falar alguma coisa. E fica aberto aqui também, gente, o canal de sugestão. Falar, Lucas, eu achei difícil, eu queria falar e não consegui. Como é que é isso? Porque a gente só vai melhorar o processo com vocês falando para a gente o que precisa ser feito. Tá bom? Passa a palavra aí, quem quiser falar, pastor Roberto, estou vendo aí pastor Fernando, ou quem mais, o microfone está aberto, os demais professores estão aqui, os alunos, fiquem à vontade, gente, o momento agora é seu.
Ô, Lucas, tudo que é primeira vez é novo, fica meio estranho, né? Quem depois de 35 anos ia participar de uma escola dominical, quinta-feira à noite, pelo celular, né? Pelo celular. Eu creio que é um novo tempo mesmo. Uhum. E eu peço assim, todo mundo que está participando, os professores, começar a convidar todo mundo para participar, né? Para fazer uma grande escola, talvez maior até do que presencial, mas Uhum. que participe para não haver desânimo, continuar estudando, né? Isso. Com certeza virão outros estudos, outros. Então foi bom, valeu muito pela iniciativa e vamos tocar o barco para frente aí, convidando toda a igreja a participar. Não, é Agora, verdade. nem desculpa vai poder dar, né? Antes a pessoa não É, podia sair de casa, né? Ela é. acordou tarde, agora ninguém está dormindo Um 8 horas abraço da para noite, todo né? mundo. É verdade, é verdade. Obrigado, viu, pastor? A gente agradece aí a confiança, né? E sabemos que nós temos pastores que zelam e gostam da palavra de Deus. Então, Não, tem que nós temos a gostar. responsabilidade de continuar o ministério do ensino, né? E nós temos que valorizar cada vez mais essa oportunidade. Então, Na lógico. classe dos homens aí, você manda o Murilo consagrar a oferta, tá? Ô, Murilo, você escutou aí, né? Ai, ai, ai. Ai, que legal. Alguém mais, gente? Poliana, foi bem, foi mesmo, Poliana e Leandro, participando aí, um casal, né? Realmente, né? Uma só carne, né? Os dois participaram juntinho, tava vendo na tela aí, foi legal mesmo. Totó, foi bom. Foi gostoso, né? A gente fazer de uma forma diferente. Lógico que é muito bom presencial, poder abraçar, rir, tocar, né? Tomar aquele Ah, eu tô cafezinho junto. abraçando, Você sem tá, né? problema. É isso mesmo. É isso mesmo. Fala, Léo. Obrigado. Para nós, né? Para nós, nós estamos todos participando. E aí, gente, alguém quer fazer algum comentário sobre a aula? Quer ver algum ponto que foi tocado, que é alguma Ô, Lucão, dúvida? Fica à vontade. a aula foi gostosa demais. Ah, boa. Ô, mas o que é isso aí, Fernando? Ai, ai, ai. Foi mesmo. Eu vi que você chegou quase no final, mas foi bom te ver, viu? Foi bom Não você ter vira? participado. Não, o que você quer? Quer falar? Tá aberto. Aberto. Uhum. Pode falar, Murilo. Tá aberto. Também gostei muito, viu, Lucas? Foi bom. Excelente iniciativa. Para nós, né? Para nós, a nós, gente não faz justamente. nada sozinho. Somos nós aí. Continuar Então, assim e convocar a uhum, galera toda, né? Para se isso, Deus né? quiser. Lembrando Fazer que a jogo. gente vai fazer aí semanalmente e os professores vão estar aí interagindo. Cada dia vai ser um. A gente tem um compromisso aí. Olha o Leandro, mas olhando aí. A gente tem o compromisso e a responsabilidade de ensinar a palavra, né? Alguém mais quer comentar? Eu Claro. vi que o Rano abriu o vídeo. Quer comentar alguma coisa, Rano e Carlos? Não, né? Edvânia, mais alguém quer falar? Não. Então tá bom, gente. Então, assim, combinado é combinado, né? Começamos às 8, 9 horas nós vamos agora encerrar. Mais uma vez, tá? Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer, de uma forma virtual, ter vocês aqui com a gente, viu? Espero que seja edificante aí na vida sua. E fica dado o recado, né? Continue examinando a palavra dia após dia, que a gente só tem a ganhar, né? Os benefícios são vários aí pelo reino de Deus, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. O Léo gravou, né, Léo? A aula tá no YouTube. E agora, daqui para frente, a gente começa a divulgar. E na próxima semana, se Deus quiser, vai ter muito mais pessoas e a gente vai mantendo informado aí, tá bom? Gente, obrigado, boa noite. Paz a todos aí. Bom descanso. Tchau.